Sejam bem-vindos a mais um programa Espaço e Comunidade. Este é um programa produzido pelos alunos de Comunicação Social da Universidade de Guarulhos. Eu sou o Felipe Thier. E no programa de hoje, confira a agenda do Dia da Mulher no Shopping Internacional de Guarulhos. Não perca uma super dica com a professora Vera Biojone de Embarques Aéreos. E não perca no nosso bloco de entrevistas uma entrevista com o padre Antônio Bosco. Não saia daí! É a sua primeira vez em embarques aéreos? Não perca essa super dica com a professora Vera Biojone. Olá, eu sou a professora Vera Biojone, diretora do curso de turismo da Universidade de Guarulhos. Bem, a dica de hoje é embarques aéreos, embarque aéreo doméstico. Então, como nós temos uma população muito grande embarcando pela primeira vez, então a dica é chegar no horário estabelecido pela companhia aérea e ter consigo seus documentos originais e em bom estado. O importante é ter o documento em bom estado, porque muitas vezes a pessoa tem alguma carteira de identidade, mas ela não está muito bem plastificada, e isso às vezes não é aceito. Então, a dica é o documento todo em bom estado e também, no caso de viagem com menor, verificar quais os procedimentos, né? Porque até 12 anos você tem uma série de documentações e muitas vezes também precisa da autorização da mãe ou do pai. Então essa é a dica de hoje. A Universidade de Guarulhos está proporcionando no Shopping Internacional de Guarulhos, do dia 1 ao dia 15 de março, algumas palestras sobre a saúde da mulher. Confira agora a nossa programação. O Internacional Shopping de Guarulhos, em parceria com a Universidade de Guarulhos, realizará uma série de atividades voltadas ao público feminino, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, comemorado dia 8 de março. Mulher empreendedora, direito da família, o câncer e a mulher no século XXI, fisioterapia dermatofuncional na saúde e na estética da mulher, e realização dos sonhos. São alguns dos temas que serão discutidos ao longo da semana. As palestras serão ministradas por profissionais da área de administração, nutrição, fisioterapia, enfermagem, direito, educação física e psicologia. A programação terá início no dia 6 de março e seguirá até o dia 14, com as ações no período da tarde e noite. A participação é gratuita e aberta a todos os interessados. Em algumas atividades é necessário um agendamento prévio. Mais informações podem ser obtidas pelo site www.internacionalshopping.com.br ou pelo telefone 2414 5000. O programa Espaço e Comunidade vai para um breve intervalo e volta já. Não saia daí! Eu já vaguei pelo desconhecido, peguei atalhos errados, implicava com a minha irmã só porque ela era linda. Sentei na última carteira para a professora me esquecer, me encolhi feito caracol porque tinha espinhas na cara. Já chorei por nada e já ri por tudo. Provei bebidas amargas porque achava que a vida era um porre. Me apaixonei perdidamente, achei tudo lindo. Desisti, fugi, voltei, reconciliei. Eu reconheço meus pontos fracos e não desisto nunca. Corro atrás, vou à luta. É preciso ser lagarta para virar borboleta e voar por aí. Só que eu morro de medo de altura. Borboleta!
Olá, estamos de volta com o programa Espaço e Comunidade. E continuando com o tema religiões, nós chamamos um representante da Igreja Católica, o Padre Bosco. Tudo bom, Padre? Tudo bem, graças a Deus. Padre, vamos falar um pouquinho sobre a Igreja Católica. Qual que é a origem da palavra católico? A palavra católico se deve a uma ordem do próprio Jesus, quando envia os seus discípulos em missão e diz: ide pelo mundo todo, fazei de todos os povos meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, o que tem a ver isso? Acontece que um grande teólogo da Igreja das Origens, século II, Santo Irineu, ele dizia o seguinte, que a Igreja de Cristo é presente no mundo todo, então ela não tem fronteiras. Ele usou a palavra grega católico, que significa isso, sem fronteiras, universal. Então a presença de Cristo é universal. Também, onde está um cristão, aí está Cristo, aí está o Senhor. Por isso a palavra católico é aplicado à presença da Igreja em todo o mundo, em todo o universo. É uma palavra bem rica, né? É, exatamente, porque na Igreja, costuma-se dizer, não existe estrangeiros, todos nós somos concidadãos dos santos. Como diz São Paulo na carta aos Efésios, nós não somos estranhos no reino de Deus, nós somos familiares uns dos outros. Somos a família de Deus, o campo de Deus, a lavoura de Deus. Então essa mensagem da palavra católico é muito importante porque nos dá consciência de que a humanidade toda é filha de Deus. Nem todos sabem disso ainda, muitos desconhecem isso, não têm essa noção. Mas é missão da Igreja, de todos nós cristãos, levar o Evangelho da vida a todas as pessoas. É uma quebra de barreiras, né? Isso, sem fronteiras, porque Jesus é o Salvador universal, Ele é o Cristo, o Salvador de todo mundo, mesmo daqueles que o rejeitam, Ele é também o Salvador. Nós cremos nisto, Ele é o único Senhor, só Ele pode salvar, o único mediador, o único sacerdote, Ele faz de nós também participantes da sua pessoa, da sua missão, porque Ele quer que nós aprendamos dEle. Jesus veio nos ensinar a sermos humanos juntos. Até costumo dizer para as pessoas, não sei se eu posso dizer aqui também, que Jesus falou mais das coisas da terra do que das coisas do céu. Em que sentido? Que Ele nos ensinou a ser humanos. Quando um jovem perguntou para Jesus o que devo fazer para ganhar a vida eterna, então Jesus citou 7 mandamentos. 7 mandamentos referentes ao próximo. E os 3 que se referem a Deus Ele não citou, porque não são importantes, não são fundamentais. Mas eu não posso dizer, eu amo a Deus, que não vejo, e desprezo o meu irmão a quem vejo. Então Jesus vem nos ensinar a sermos humanos juntos. Todos os atos de Jesus são atos de humanidade. E por isso mesmo expressam a beleza do amor divino, porque nós, humanos, filhos de Deus, somos criados por Deus à sua imagem e semelhança. Então nós somos imagem e semelhança de Deus no amor. E a Igreja tem essa missão de levar a toda a humanidade essa beleza de pertencer ao Senhor. E assim, na sua opinião, qual que é a importância da fé na vida das pessoas? É fundamental. Se não fosse a fé, nós seríamos um bando de desesperados. E é isso que nos diferencia também dos animais que têm uma história fechada em si mesmos. Os seres humanos, eles podem cooperar com a criação de Deus, cooperar com o próprio Deus por meio do trabalho, por meio da história. Então o ser humano é capaz de fazer história. E a fé dá essa dimensão maior à nossa vida, que vai além da nossa existência mortal, além da nossa existência material. A fé nos faz transcender e nos faz refletir a imagem de Deus que nós somos. E assim, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o que é a Eucaristia. A Eucaristia celebra a presença do próprio Jesus entre nós. Na última ceia que Jesus celebrou com seus discípulos, ele realizou o ritual judaico do Seder, que é a Páscoa dos judeus, que comemora a saída de Israel da escravidão do Egito. Mas Jesus colocou alguns elementos novos. Ele, por exemplo, ao invés de lavar as mãos, como prevê o ritual dos judeus, ele lavou os pés. E os apóstolos ficaram assim, escandalizados, porque ele lavou os pés como um escravo que lava os pés do seu Senhor. Ele, que era o Senhor, se fez servo por amor. E também, ao longo da refeição, ele disse uma oração sobre o pão sem fermento. Ele disse aos discípulos, isto é o meu corpo. Certamente os discípulos não entenderam muito naquele momento. E depois ele disse algo semelhante sobre o cálice. Este é o cálice do meu sangue, da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por muitos para a salvação de todos. E depois ele acrescentou uma ordem, fazer isto em memória de mim. Assim, a Eucaristia ficava instituída como o sacramento, o sinal vivo da presença de Jesus. A Eucaristia, ou a missa, ou a fração do pão, os nomes são vários, a realidade é a mesma, é, portanto, para nós,
católicos e cristãos de modo geral, o principal sacramento é o sacramento da presença viva de Jesus no pão e no vinho consagrados. Nós até costumamos dizer que a igreja se forma em torno da Eucaristia. A igreja não é uma ONG, com todo respeito a quem faz parte de ONG, mas não é uma iniciativa humana, é uma iniciativa divina. Então, o que nos reúne é o amor de Cristo, expresso, vivo, manifesto na Santa Eucaristia. Assim, Eucaristia, missa, banquete do Senhor, ceia do Senhor, Santíssimo Sacramento, Divina Liturgia, Santa Comunhão, é a mesma coisa para nós. São diferentes nomes que expressam as várias dimensões da mesma presença real, viva, maravilhosa de Jesus. É por Ele que nós nos reunimos. É como se fosse uma comunhão esse encontro, né? Exatamente. Não só comunhão entre nós, mas comunhão em Cristo, por Ele e nele. Quer dizer, nós nos reunimos no amor de Cristo, não na iniciativa de cada um, porque o próprio Jesus garantiu, não foram vocês que me escolheram, eu os escolhi. E é por Ele que nós nos reunimos. É Ele quem nos ensina a amar, é Ele quem nos ensina a lutar, é Ele quem nos ensina a viver. É em nome dEle que nós nos reunimos. E é da Eucaristia que nós aurimos, bebemos a cada semana as forças necessárias para a nossa longa jornada nesse mundo. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é a Ave Maria. Uma pergunta muito boa, porque falar de Jesus é falar de Deus que se fez homem por amor. E nos ensina a Sagrada Escritura, a nossa fé mais antiga, especialmente no Evangelho de São Lucas e São Mateus, que Jesus é o Filho de Deus, mas é também Filho do homem, sem a participação do homem. Como é isso? Jesus só pode ser o Senhor porque Ele é Deus. Ele não poderia nascer de um relacionamento normal de um homem e de uma mulher, senão ele seria um santo, um profeta, mas não seria Deus. Então o Evangelho de São Lucas e São Mateus deixa isso bem claro, muito explícito, quando trazem o anúncio do anjo a Maria, no caso de Lucas, e a José, no caso de Mateus, sobre o nascimento de Jesus. E o anjo Gabriel aparece, assim está no capítulo 1 de São Lucas, a Maria de Nazaré, saúda Maria com as palavras, alegre-te cheia de graça, ou ave cheia de graça, é a mesma coisa. Então a oração da Ave Maria nasce desse diálogo entre o anjo Gabriel enviado por Deus para anunciar o nascimento de Jesus a Maria de Nazaré. Alegre-te cheia de graça, ave cheia de graça. E essa oração a igreja conservou e a repete porque é uma oração bendita que nasceu dos lábios do anjo Gabriel. A segunda parte da oração já vem da saudação de Isabel a Maria. Assim que soube que seria a mãe de Cristo, Maria se colocou a serviço de sua parente Isabel e percorreu assim uma longa distância, uns 150 quilômetros montanha acima, para servir Isabel. Ficou com ela ali, que já tinha uma certa idade, ela é a mãe de João Batista, o profeta, servindo nas coisas mais simples do dia a dia. Porque quem tem Jesus no coração, como Maria, deve se pôr a serviço. E quando chegou à casa de Isabel, Isabel ficou cheia do Espírito Santo ao ouvir a saudação de Maria e num grande grito Isabel proclamou: Maria, você é bendita entre as mulheres e bendito é o fruto do seu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha até a minha casa? Porque assim que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor prometeu. Então essas palavras de Isabel nós retomamos também a cada vez que repetimos as palavras do anjo na Ave Maria e assim somos igualmente movidos pelo Espírito. Perfeito. E assim, como que uma pessoa comum se transforma em um santo? A santidade é uma vocação para todas as pessoas. Todos os cristãos são chamados à santidade. Porque Jesus diz assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus passou a maior parte da vida dele nesse mundo trabalhando. Durante quase 30 anos ele trabalhou com seu pai adotivo José como carpinteiro na oficina de Nazaré. Então ele nos ensinou a santificação, quer dizer, a cooperação com o trabalho de Deus por meio do trabalho humano. Por quê? Jesus quer que nós sejamos semelhantes ao Pai. Nós não vemos o Pai, não vemos a Deus agora, mas sentimos a sua presença. Nós não vemos a energia elétrica, mas sentimos a ação da luz e a força da energia que movimenta as coisas. Assim também, nós não vemos a Deus, mas vemos os seus filhos no mundo. E os filhos de Deus devem testemunhar da beleza de ser filho de Deus. A isso nós chamamos de santificação. Então, a santificação não é uma coisa estranha a nós. É algo muito humano, é um dom de Deus, mas atinge cada um de nós. Assim diz a Escritura: sede santos como o vosso Pai Celeste é santo.
Ser santo não é ser uma pessoa esquisita. O santo não é uma pessoa esquisita, é uma coisa impossível. O santo é aquele que procura viver o amor no seu dia a dia. O santo, a pessoa santa, é aquele pai, aquela mãe de família, aquela pessoa comprometida com a fé, com a vida de Jesus. Assim, todos nós somos chamados à santidade. Claro que a igreja nos propõe alguns exemplos luminosos de quem viveu o Evangelho. Esses são os santos clássicos, né? Como São Francisco de Assis, Santo Antônio, outros, São João Bosco, para honrar aqui o meu nome, e outros santos mais familiares, que a igreja diz, olha, essas pessoas viveram o Evangelho, elas nos apontam para Cristo, elas são como setas que apontam para Cristo. Esse é o sentido da santidade. Entendi. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa divisão entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa do Oriente. Isso é uma coisa triste. Jesus, no último dia de sua vida, ele rezou pela unidade dos cristãos, dos seus discípulos. Ele pediu, Pai, gostaria, Pai, que os meus discípulos fossem um como nós somos um. Mas assim que Jesus morreu na cruz, os soldados logo rasgaram a sua túnica, que o evangelista João diz que era uma túnica sem costura, simbolizando a unidade da igreja. Mas, infelizmente, por razões humanas, a igreja acabou se dividindo aqui e acolá. Bem, no caso específico da Igreja Ortodoxa, nós, católicos e ortodoxos, temos praticamente os mesmos artigos de fé, cremos nas mesmas coisas, mas somos separados em questão de governo. A liturgia difere, mas isso não é um problema, porque as igrejas do Oriente têm uma liturgia diferente daquelas do Ocidente. O modo de celebrar é diferente, mas aquilo que é celebrado é igual, temos os mesmos sacramentos. No entanto, o governo, a organização da igreja diferem, porque a partir do ano 1054 houve uma divisão por vários motivos políticos, ideológicos e tal. A igreja do Oriente se separou da igreja do Ocidente ou vice-versa. Então, estamos buscando a unidade, o que é algo muito difícil. Mas aquilo que é fundamental nós temos em comum. A palavra ortodoxa significa a fé verdadeira. Então, assim como nossos irmãos do Oriente dizem nós temos a fé verdadeira, os do Ocidente também dizem nós temos, porque de fato é a mesma fé. Só uma questão de organização interna, pastoral, litúrgica que difere. Entendi. E na parte assim do culto mesmo, da cerimônia, tem outras formas, ou espalhado pela Europa, pela Ásia, de fazer a missa? Nós temos 21 famílias litúrgicas orientais, entre orientais e ocidentais. Cada uma reflete o modo como determinado povo acolheu o Evangelho. Quer dizer, aquilo que é essencial, que Jesus nos deixou, é feito. O batismo, o casamento, a Santa Comunhão, a unção dos enfermos, a confissão, enfim, os 7 sacramentos. Mas a forma de celebrar foi enriquecida pelas contribuições de cada cultura, de cada povo. Então, aquilo que não era contrário ao Evangelho foi também assumido na liturgia. De tal modo que nós temos várias maneiras, por exemplo, de celebrar a missa, de acordo com o costume de cada povo. Temos o rito romano, que é o mais conhecido, e temos os ritos orientais, que são mais de 20, como acabei de dizer. O bizantino, o maronita, o siríaco, enfim, de acordo com os costumes locais a esse modo de celebrar. Por exemplo, aqui em Guarulhos, nós temos uma igreja de rito oriental católico, que vem do Líbano, a igreja maronita. Inclusive, eu até sirvo essa igreja já há 8 anos. É a mesma igreja católica, mas com modo de celebrar diferente. Até costumo dizer que os libaneses que vieram como imigrantes não trouxeram só quibe, esfirra e tabule, mas trouxeram também o seu modo de celebrar. Né? Na Igreja Oriental Católica Maronita, nós celebramos em aramaico, que é a língua de Cristo, a língua falada por Jesus, pelos apóstolos. Algumas partes da missa são ainda hoje cantadas em aramaico, como mais ou menos Jesus falava no seu tempo. Né? Bacana. Se o senhor quiser dar uma mensagem, fica à vontade, é seu espaço. Penso que cada família é uma igreja viva. Cada família tem que refletir a beleza da família de Jesus, Maria e José de Nazaré. Cada família deve viver essa beleza de pertencer a Jesus. Então, eu gostaria que os pais contassem para os seus filhos a sua história de vida, as suas dificuldades, as lutas que eles conseguiram superar. Essa partilha é algo fundamental. Gostaria que os pais ensinassem seus filhos a agradecer, por exemplo, antes da refeição, juntos, orando a Deus pelo alimento, pelo encontro das pessoas. Isso é fundamental. Gostaria que os pais abençoassem os seus filhos todos os dias, dissessem aos seus filhos, Deus te abençoe. Gostaria que os filhos pedissem a bênção aos pais. Às vezes as pessoas têm vergonha, não pode.
A bênção é a comunicação da vida divina. Então, dizer a alguém, Deus te abençoe, é uma coisa maravilhosa, que traz a presença do Senhor em nossas vidas. Então, essa é a mensagem que eu gostaria, que cada família sentisse realmente o reflexo do amor de Deus. E assim, para finalizar, eu queria que o senhor resumisse toda a fé católica em uma palavra e me falasse o porquê. Numa palavra é difícil, mas nós cremos em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, cremos em Deus que é amor. Então, se tivesse que resumir numa palavra, resumiria como Jesus resumiu: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, a fé é amor, sobretudo. Muito obrigado, padre. Estamos finalizando aqui o programa e se você tem alguma dúvida ou sugestão, ligue para nós, 2464-1796 ou mande um e-mail, tv@ung.br. Esse e outros programas você vai acompanhar no nosso canal no YouTube. Muito obrigado e até semana que vem com o nosso Espaço Comunidade.